Fala pessoal, beleza? Tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Django, nosso projeto To-Do List, beleza? Então aqui, ó, eu tô aqui com o meu projetinho, né, já funcionando, tudo ok. Inclusive ele tá rodando, tá? O RAM server dele tá rodando, beleza? Minha VM ativada, RAM server rodando, tudo funcionando. E aqui, a gente está exatamente onde a gente parou, tá? Na aula anterior. Então eu tenho aqui meu template, né? Meu index. E eu tenho aqui alguns elementos que eu já coloquei na tela, né? Isso aqui são variáveis de contexto que eu enviei através da view. Beleza. O que eu quero fazer aqui? Deixa eu aumentar um pouco essa letra. O que eu quero fazer aqui? Eu quero mostrar para vocês o seguinte, né? Primeiro, se você não tem conhecimento nenhum de HTML, tá? Eu vou deixar um card aí para você poder fazer uma aula onde você vai aprender o básico ali de HTML e CSS numa aula só, né? Mas é o suficiente para você fazer o curso, tá? E aí eu te aconselho, né, a dar uma pesquisada melhor sobre HTML e CSS se você quiser se aprofundar um pouco mais, tá? Bem, eu estou gravando algumas aulas, já tenho algumas aulas gravadas, na verdade, preciso editar, né, para poder colocar lá no Django Pro, né? Apesar de que também não precisa de aprofundamento de HTML e CSS para fazer o Django Pro, então só essa aula que está no card já é o suficiente, mas eu tenho já algumas aulas, eu tenho cerca de 10 aulas mais ou menos, e ainda mais uma ou outra que eu vou ter que gravar aí de JavaScript, né? Para colocar lá no Django Pro, né? Eu vou editar e colocar lá. E é isso. Aí voltando aqui, né? Nós temos aqui o conteúdo do index. Só que pode acontecer, e na verdade sempre acontece, né? De você ter algum conteúdo na sua página que tem que se repetir em todas as outras páginas. Então, por exemplo, eu poderia ter aqui um menu, né? E eu quero que esse menu, o menu e o footer, por exemplo, beleza? Eu quero que eles se repitam, né? Vou até colocar aqui um contrabarra, ou melhor, uma tag BR só para a gente pular de linha. Vou até colocar aqui também para a gente visualizar isso melhor, tá? Então eu quero que isso aqui se repita em todas as páginas, beleza? Claro que aqui, né, tem pouca coisa. Então, assim, repetir isso aqui em todas as páginas seria muito simples, tá? Mas isso aqui é só para a gente exemplificar. Imagina que várias linhas de código, muitas linhas de código para cima, muitas linhas de código para baixo, ou algumas linhas de código para baixo. E aí você tem que ficar repetindo, né? Ficar repetindo esse mesmo processo em todas as páginas, ainda que seja só um copiar e colar. É um negócio meio chato, né? Então, assim, deixa eu salvar aqui e atualizando aqui eu tenho o menu e o footer, tá? Mas aí eu quero colocar isso em outras páginas. Como que eu poderia fazer isso? Existe uma forma de eu criar um arquivo HTML onde eu vou ter esse conteúdo em que eu quero que se repita em todas as páginas e dentro desse arquivo HTML eu vou ter um espaço, né, um bloco ali separado para os conteúdos específicos das páginas. Então, por exemplo, vamos criar esse negócio, né? Então, aqui em To-Do Lists, tá? Aqui em To-Do Lists, eu vou criar um arquivo, novo chamado base.html, tá? Base.html. E vai ser aqui que eu vou criar, eu vou copiar isso aqui, ó, vou copiar, beleza? E vou colar aqui, beleza? Aqui no arquivo index, eu vou deixar só o conteúdo que eu queria mesmo, tá? Beleza. Então, se eu salvar aqui, vocês vão ver que sumiu de novo aquele conteúdo, tá? E aqui no base, né, eu vou estender esse conteúdo para o arquivo index, de modo que esse conteúdo aqui, que eu vou tirar daqui, né, aqui dentro vai ter um conteúdo do index, tá? Ou seja, eu vou ter o menu, vou ter o footer e aqui o conteúdo do index. Não vai ser só do index, vai ser o conteúdo do index ou de qualquer outra página, beleza? Vai ser basicamente isso aqui, tá? É, Bem, como que eu vou fazer? O Django possui um recurso que é esse aqui, ó. Eu posso vir aqui, aí eu abro chaves, porcentagem, dupla, né? Opa. E aqui dentro eu vou colocar um block, tá? E eu posso dar um nome para esse block, que vai ser o block content. Por que eu posso dar um nome para ele? E é ideal que eu faça isso. Porque esse block pode, na verdade, eu posso ter vários blocos, tá? Eu posso ter um bloco aqui, posso ter outro, é, por exemplo, alguma coisa que vai se repetir aqui, aí embaixo eu coloco um outro bloco, beleza?
eu posso ter vários blocos. No nosso projeto aqui nós só vamos ter um, beleza? E aí eu fecho o bloco. No arquivo base vai ser só isso, tá? Claro, depois eu vou colocar HTML de verdade aqui, beleza? Mas aqui no index eu vou ter que estender esse arquivo base, tá? E aí eu vou repetir esse processo em qualquer arquivo que eu queira repetir o meu arquivo base, tá? E como que eu faço isso? Eu vou usar aqui uma tag de template chamada extends, beleza? E aí, dentro de extends, eu vou colocar extends e vou colocar qual arquivo que eu quero estender. É só isso, ó, to do list. E aí ele vai fazer igualzinho um render, ele vai procurar em todos os diretórios chamados templates aqui, onde tem esse caminho aqui dentro, beleza? Ou seja, ele vai procurar, independente do app que ele tiver, ele vai procurar templates e vai ver, dentro de templates tem uma pasta to-do list. Pô, então deve ser esse aqui, to-do lists. Aí dentro de to-do list tem um arquivo base HTML, beleza. Em qualquer app que ele tiver, ele vai fazer essa busca, essa varredura e vai encontrar esse caminho aqui, beleza? Aí aqui eu vou colocar base.html. Tranquilo? Mas não é só isso, eu preciso indicar, né, para o meu arquivo aqui, onde vai ficar aquele bloco, né? Ou seja, qual parte aqui do meu arquivo index vai ficar o bloco que eu estou determinando aqui no base, ó. Vai ficar aqui, ó. Aí eu vou abrir aqui, né? Block, coloco o nome que eu dei a ele lá, né? E vou fazer aqui o end block. E olha só que bacana. Aqui no meu arquivo index eu tenho apenas a extensão aqui do to-do list base.html, né? E o bloco, tá? O meu conteúdo aqui dentro é o conteúdo específico do index, tá? Aqui no base eu não tenho nada além de um conteúdo do base, né, que eu quero que repita em todas as páginas, ou que eu quero que repita em algumas páginas. Mas eu não coloquei o conteúdo do index aqui. O que vai trazer o conteúdo do index para cá vai ser esse bloco aqui, tá? Se eu for atualizar aqui, eu tenho agora a página do jeito que estava antes, na hora que eu coloquei o menu e footer. Tá vendo? Só que parece que é uma coisa só, mas não é. Aqui eu tenho o conteúdo do base e aqui eu tenho o conteúdo do index. E o Django uniu isso pra gente, beleza? Isso me possibilita fazer o seguinte: sempre que eu quiser repetir esse conteúdo em outras páginas, eu faço esse mesmo processo. É claro que, como eu falei, né, aqui é pouca coisa. Isso aqui poderia ser replicável facilmente, tá? Na verdade, eu acho que eu coloquei até mais linhas aqui do que tem aqui, né? Se for parar para pensar, né? Até porque esse aqui pode ser uma linha só. Então, aqui eu tenho duas linhas, aqui eu tenho três, né? Na verdade tem até mais, ó. Tem três, isso mesmo. Mas, não é só isso que eu vou colocar, né, cara? Eu vou colocar bem mais coisa, eu vou colocar HTML aqui, vou encher isso aqui de HTML. Então, vão ser muitas linhas que aí daria um certo trabalho, ficar copiando, colando isso para todas as páginas. Fica um negócio meio esquisito, beleza? Agora, o que que eu vou fazer aqui? Deixa eu aumentar mais essa letra. Eu vou colocar uma estrutura básica de HTML aqui, beleza? Então, eu vou copiar que eu já tenho aqui do lado aqui, né? É uma estrutura básica, eu vou explicar para vocês. Vocês já vão ter visto aí na aula, né? Já sabem do que se trata. Tá? Então, aqui são tags básicos aqui que nós vamos ter, né? Que é o doc, aqui é o doctype, né? Que eu estou dizendo aqui que é um HTML. Aqui é o lang, é o HTML com o atributo lang aqui de PTBR, né? E eu tenho aqui um head. Dentro desse head eu tenho algumas tags, tá? Eu vou manter só essas tags aqui mesmo, beleza? Lá no Django Pro a gente tem outras tags bem importantes aqui. Claro, eu vou colocar umas tags aqui, que é a tag do CSS, do JavaScript e tudo mais. Mas, mas assim, as tags básicas eu vou deixar só essas aqui, tá? Mas existem outras tags que são importantes para mecanismo de busca, tá? Então, por exemplo, a tag com name keywords, por exemplo, palavras-chave, né? Tem a tag autor, tem várias tags, né? Então, assim, tem outras tags importantes lá também, beleza? Mas por enquanto, eu vou deixar só essas tags aqui mesmo, beleza? Isso aqui é só pra gente, é pra fim didático. Então vamos lá. Basicamente isso aqui, deixa eu dar um tab aqui, né, pra ficar bonitinho. Então, essa estrutura aqui é uma estrutura básica, beleza? Eu tenho aqui, acho que ficou muito grande essa letra.
eu tenho aqui um body, né, que é o corpo do nosso documento. Tem um headzinho aqui, onde vai entrar o menu. E aqui é justamente o bloco que a gente vai colocar aí as outras páginas, tá? Então isso aqui tudo vai se repetir e isso aqui vai ser o bloco, tá? Então o nosso menu, por exemplo, vai entrar em todas as páginas. Então ele vai se repetir, ele vai vir aqui dentro desse header e ele vai se repetir em todas as páginas. Perceba que abaixo do bloco a gente só tem as tags de fechamento aqui, não vai ter nenhum conteúdo, tá? Não vai ter nada. Não vai ter um footer, não vai ter nada. Só as tags de fechamento do body do HTML e talvez alguma tag de script, né? Porque o JavaScript geralmente, tá? Não sempre, mas geralmente vem por último, vem no final do body aqui, né? Por quê? Ele geralmente você precisa carregar toda a página para ele poder ler todas as tags e todas as classes e IDs e tudo mais, todos os elementos, para depois carregar o JavaScript, beleza? Então, primeiro ele lê a página inteira, aí ele toma conhecimento de que existem aquelas tags ali, existem aquelas classes, aqueles IDs, para depois a gente carregar o JavaScript tendo já essas informações, beleza? E aí, já, né, dito tudo isso, a gente vai agora preparar aqui o nosso CSS e o nosso JavaScript, beleza? Lembrando que eles estão aqui em static, eu atualizei aqui da última aula para cá, eu atualizei, tá? Eu tinha copiado aqui eu tinha o Bootstrap aqui no meu computador na versão anterior. E aí eu vi que, na verdade, até no próprio projeto que eu usei de teste, eu usei a versão mais recente, tá? Então eu atualizei aqui os arquivos, mas nada diferente daquilo que a gente viu na aula anterior, só atualizei a versão, beleza? Mas eu tô aqui com a versão atual, né, do JavaScript e do CSS, beleza? Então vamos lá. Como que eu vou fazer aqui para poder chamar esses arquivos dentro das minhas, dos meus templates, né? Quando eu chamar aqui o CSS e o JavaScript do Bootstrap para essa página base, ele vai se repetir em todas as outras páginas que eu estender ele, igual eu estou fazendo aqui no index, tá? Então isso é mais um motivo para usar esse extends aqui, para eu não precisar ficar toda hora chamando o JavaScript e o CSS, sendo que eu posso chamar uma vez só e aí ficar repetindo em outras páginas, beleza? Aqui eu vou fazer assim, ó, uma tag link, beleza? Deixa eu já fechar essa tag aqui. Dentro dessa tag link eu vou ter um href, que eu já vou colocar já já, e um atributo rel aqui, né, para eu poder dizer que eu quero. Deixa eu botar aqui aspas duplas, só para seguir um padrão. E aqui eu vou colocar o style sheets, beleza? Vai ser folhas de estilo, né? Eu estou dizendo aqui que esse link está relacionado aqui a folhas de estilo, beleza? Aqui eu vou botar o href do quê? Do meu arquivo CSS, né? Estou falando de folhas de estilo, então vai ser o meu CSS. Mas, antes disso, eu preciso fazer o seguinte. No caso do Django, né? A nossa página, o nosso CSS e o nosso JavaScript, eles estão no static, tá? Naquele static que a gente configurou lá em settings, né? Aqui em settings, ó, a gente configurou o static, não foi? Cadê? Tá bonitinho aqui, configurado, existe aqui o static, né? E o static aqui, bonitinho, beleza. Ou seja, eu vou dizer para o Django o seguinte, cara, eu quero que você pegue um arquivo que está dentro de static. Então, eu não vou usar aqui o link, né, para dentro da página, da pasta do static, até porque, né, por exemplo, quando ele está em produção, ele não utiliza essa pasta. Ele não vai utilizar a pasta static, como eu falei lá, né, nas aulas anteriores. Ele vai utilizar outra pasta, ele vai usar o static files. Ou seja, se ele estiver em produção, o static files. Se ele estiver em desenvolvimento, static. Então fica meio esquisito eu colocar um caminho aqui que vai ficar mudando toda hora, tá? E aí o Django ele tem uma solução para isso. Eu consigo carregar, né, na página o static. Eu consigo carregar o static aqui na página. E aí eu digo para o Django o seguinte, cara, eu estou usando um arquivo estático, tá? Se você estiver em produção, você vai pegar de onde você sabe que tem que pegar. Se você estiver em desenvolvimento, você vai pegar de onde você sabe que tem que pegar, beleza? E aí como que eu faço isso? Aqui embaixo do doctype, eu vou colocar uma tag chamada load, beleza? Load o quê? Carregar o quê? Static, beleza? Pronto, eu estou dizendo para o Django que eu quero que ele carregue static dentro da minha página. Agora eu consigo trabalhar com os arquivos estáticos, tá? E aí basta eu fazer isso aqui, ó.
Perceba, ó, eu vou colocar aqui o caminho. Perceba que eu não vou colocar o caminho completo. Vou colocar aqui static. Esse static aqui, ele pode ser tanto esse, quanto o static files que a gente não tem aqui. Tudo vai depender do quê? Se ele está em produção ou desenvolvimento. Entende agora? E aí, eu vou colocar o caminho restante. Né? Eu vou colocar o css barra bootstrap.min.css. Ou seja, isso aqui vai variar. Pode ser que uma hora ele seja static, pode ser que em outro momento ele seja static files. Mas para mim não importa aqui, porque eu coloquei que ele está vindo de static. Tá? O Django já vai entender isso automaticamente. Essa pasta aqui, ela vai ser igual, né? Esse caminho aqui ele vai ser igual, tanto dentro de static, quanto dentro de static file. Beleza? Não sei se eu fui muito claro, né? Mas se não tivesse tido, por favor, coloca aí nos comentários aí que a gente consegue responder, tá? Que eu vou tentar responder todo mundo. E só mais um detalhe, né? Já que eu falei de comentários, né? A gente está falando do nosso canal aqui, né? Então, não deixe de dar seu like aí, que eu nunca peço, né? Eu sempre esqueço de pedir o like quando eu estou dando aula. Eu me concentro na aula e acabo esquecendo de que eu estou falando no canal do YouTube, né? Então, dá o seu like aí, cara. Dá seu like e comenta aí para ajudar o canal, beleza? E compartilha aí na sua faculdade, no seu cursinho de programação, ou seja, onde for, no seu cursinho técnico, para as pessoas terem conhecimento aí e aprenderem programação comigo aí, beleza? Vai ser muito gratificante receber mais pessoas aí. Então, eu espero que você me ajude nessa empreitada aí, nessa luta, beleza? Então vamos lá. Agora eu já tenho aqui o CSS funcionando, beleza? O CSS do Bootstrap está aqui funcionando bonitinho, tá? Eu não vou colocar CSS próprio aqui, beleza? Eu não vou colocar CSS nosso, mas você também poderia fazer isso, tá? Como assim CSS nosso? Pô, se você assistiu a aula aí de HTML, CSS que eu botei no card, você deve ter aprendido que dá para a gente utilizar CSS nosso próprio, né? Na mão aí. Então, assim, você pode fazer isso também. Você pode vir aqui na pasta CSS mesmo e colocar um arquivo seu aqui, style.css, por exemplo. E aí você vai fazer exatamente esse mesmo processo aqui, só vai mudar aqui, ó, css barra style.css, que vai ser o seu arquivo. Aí aqui, dentro desse style.css, você vai colocar o CSS que você quiser, beleza? E aí eu só aconselho colocar sempre por último. Como eu falei, isso aqui é lido linha a linha. Então, se você colocar antes do Bootstrap, pode ser que, por exemplo, você quer fazer um estilo ali para uma div específica. Aí naquela div tem uma classe do Bootstrap. E você quer sobrepor aquela classe do Bootstrap. Tá? Você quer utilizar aquelas configurações daquela classe, só que tem uma ou outra coisa que você quer mudar. Então, se você colocar por último, você consegue usar o Bootstrap e mudar só aquilo que você quer. Se você colocar antes do Bootstrap, pode acontecer da classe do Bootstrap sobrepor o seu CSS, beleza? Então é interessante você colocar depois, para você sobrepor o Bootstrap e não o contrário, beleza? Mas a gente não vai utilizar CSS nosso aqui, beleza? Vai ser só do Bootstrap mesmo. E o JavaScript, como que eu faço? Como eu falei, né? O JavaScript geralmente vem no final. Eu gosto sempre de colocar no final, a não ser que a situação ali exija que seja colocado logo no início, beleza? E aí, a gente vai utilizar o quê? Uma tag script. Sempre que eu quero importar JavaScript para o nosso arquivo, eu utilizo essa tag script aqui, beleza? E aí, como que eu vou fazer? Nesse caso aqui, eu não vou colocar nada dentro dela aqui dentro da tag, tá? Não vou colocar nenhum conteúdo aqui entre uma tag entre a tag de abertura e de fechamento. Eu vou simplesmente fazer isso aqui, ó. Um source aqui, né? Um CRC. Deixa eu colocar aqui. Desse jeito. Só isso, beleza? E aqui vai ser exatamente igual, né? Vai ser exatamente parecido, né? Na verdade, com isso aqui, ó. Tá? Vai ser parecido com isso aqui. Eu vou copiar até, inclusive. Vou colocar aqui. E o que vai mudar aqui é o seguinte, que aqui vai ser JS, né? E aqui vai ser JS. E agora eu já tenho o Bootstrap instalado de verdade no nosso sisteminha, beleza? Eu posso utilizar ele em todas as páginas que eu estender esse arquivo base aqui, tá? E agora, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no nosso
no nosso navegador e eu vou vir aqui no Bootstrap. Eu falei que não ia abrir mais, né? Mas eu vou só mostrar para vocês uma coisa aqui. Não vou ficar mostrando todas as classes que eu estou usando e tal. Eu quero que você já saiba que isso foi daqui do Bootstrap, tá? E diferente do Django Pro, que eu vou lá e abro e mostro classe a classe que eu estou pegando e tudo mais, aqui eu não vou fazer isso até para ser mais rápido. Mas eu vou, isso aqui eu vou mostrar para vocês. Então vamos lá. Aqui em Components eu tenho Navbar, beleza? Então, por exemplo, como que eu escolhi um menu? Eu quero escolher um menu para utilizar lá na minha página. Eu vou vir aqui e vou escolher o menu que eu quero, tá? Então, por exemplo, esse aqui é bacana, tá? Eu posso misturar também, eu posso escolher um e falar, eu quero esse aqui, só que eu quero esse atributo, eu quero esse camarada aqui, ó, né? Esse input. Aí eu procuro o input aqui e uso, mas não é o caso. Tá? Então, por exemplo, eu vou utilizar esse camarada aqui, esse menu aqui, eu gostei dele, tá? O que eu vou fazer? Eu vou copiar tudo, é uma tag nave, tá? E tem um monte de coisa dentro dela. Eu vou copiar tudo aqui, ó. E aí, eu vou só excluir depois as LIs que não me interessam, tá? Por exemplo, aqui ele mostra vários tipos de LI, uma desativada, tá? Eu quero uma LI igual essa aqui, ó, do Futures, tá vendo? Essa aqui está ativada o tempo todo, essa do Futures não, ó. Ela está desativada e ativa conforme eu passo o mouse, tá vendo? Essa aqui do Price também. Deixa eu até ver se tem outro menu. E tem vários tipos de menu aqui, tá? Que você pode escolher e utilizar aí os, as classes, beleza? Aí aqui eu vou vir aqui dentro do header e vou colocar esse meu código que eu copiei lá do Bootstrap, beleza? Se eu salvar aqui, ele já vai mudar lá na minha página. Ó, ele já tem um menu aqui, beleza? Claro que não tem nada a ver com o que eu quero, mas é um menu, tá? E aí agora eu vou mudar algumas classes aqui, tá? Que aí você provavelmente vai ter que dar uma pesquisada para saber de onde eu tirei, mas você já sabe que é de lá, beleza? Eu vou explicar para vocês aqui o que eu vou fazer, tá? Então aqui, por exemplo, aqui na nave, né? Eu vou tirar esse camarada aqui, ó. Eu vou tirar esse aqui e vou substituir por BG Dark, tá? BG Dark significa o background preto, né? Escuro aqui do jeito que tá aqui, né? Ele não é totalmente preto, né? Mas ele tem um background escuro aqui, né? Dark. A letra ficou preta, beleza. Não tem problema, a gente vai modificar isso também, beleza? Agora vamos lá. Existe um atributo aqui que é o data bs theme dark, tá? O dark. Isso aqui vai fazer com que a letra fique branca, tá? Ou seja, os dados ali no tema. Onde que eu tirei esse aqui? Tirei de lá também, tá? Deixa eu até ver se tá aqui, ó. Pra você ver que eu tirei daqui também. Cadê? Ó, tá aqui, ó. Exatamente do jeito que eu quero, ó. Aqui, ó, esse camarada aqui que eu tirei, tá? Então, só pra você ver que realmente eu tô tirando tudo daqui da página. Deixa eu fechar esse aqui pra... Não, vou deixar aberto, né? Vai que eu precise, né? Mas é basicamente isso aí. Então, vamos lá. Se eu salvar aqui, atualizar, tem as letras brancas agora. Vamos lá, outro detalhe. Eu não quero isso lá no final, tá? Na verdade, o que está acontecendo aqui? Dentro dessa nave, né, existe uma div. Olha a div aqui, ó, que é a div onde está o menu de verdade, né? Só que essa div, ela possui um container fluid. O que é o container fluid? Ele se adapta ao tamanho da tela. E eu não quero isso, cara. Olha só que legal. Quando você bota no modo celular, ele já vira um menuzinho, aquele menu hambúrguer, né? Ele já vira esse menu aqui, tá? Muito legal. Mas eu não quero que ele fique do tamanho da tela, eu quero que ele fique mais centralizado, tá? Então existe uma outra tag, que é uma outra classe que eu também tirei de lá da página, que é só container, beleza? E o container é bem bacana porque ele faz o seguinte, ó, ele fica mais centralizado, ele dá um espaço nas laterais, né? E quando eu vou para a tela de celular, ele também, aí sim ele se adapta ao tamanho da tela, tá? Se eu aumentar, aí sim ele dá um espaço. Se eu diminuir,
ele fica tamanho 100%. Beleza? Então eu tenho aqui esse container, tá? Agora, e aí nós temos aqui, né? Nós temos aqui essa brand, beleza? Essa brand aqui, eu quero o seguinte, eu quero que ela mande, quando eu clicar nela, que ela mande para a minha página inicial, to-do list. É claro que no momento a gente só tem ela, né? Só tem essa página, mas para deixar isso pronto já, como que eu faço isso? Aqui em href, né? Esse aqui é um link. Aí aqui em href, deixa eu até dar um... Eu acho que ficou meio... Aqui, deixa eu só acertar isso aqui e já volto. Aí aqui, ó, no link, né? Aqui em href eu vou colocar esse link, né? Como é que você usa isso? Como é que você faz um link aqui? Você vai sempre utilizar essa tag de template aqui, ó, chamada, URL. Então sempre que eu quiser fazer um link, eu vou utilizar o URL. E o URL vai levar o quê? E no URL eu vou fazer o quê? Eu vou colocar o nome da minha rota, tá? Então o nome da minha rota é index. Vocês lembram da questão da rota aqui? Olha o nome aqui, ó, index, tá? Então agora isso aqui faz algum sentido, né? Então eu posso chamar aqui index. E eu já sei que esse link é para me mandar para index, beleza? E aqui, essa brand aqui, eu vou colocar eu vou colocar o nome, né? To do list. Ah, mas eu gostaria de colocar uma imagem, tal. Pode dar uma olhada lá na página do Bootstrap, que existem opções lá de brand com imagem, por exemplo. Você pode utilizar imagem ao invés de nome, você pode utilizar os dois, beleza? Tranquilo, vou salvar aqui. E se eu atualizar, eu tenho um to-do list aqui. Se eu clicar, ele vai ficar na mesma página, porque eu já estou ali, né? Mas é isso. Agora, voltando aqui para o meu código, tem mais alguma coisa que eu quero modificar. Que é, por exemplo, eu quero utilizar esse camarada aqui, ó, home. Mas ele está ativo o tempo todo, tá? Ou seja, eu quero que ele fique igual o filters, que não está ativo. Eu posso apagar, na verdade, esse aqui. Então, por exemplo, eu não quero que seja esse cara aqui, né? Então eu posso apagar, vou pegar tudo e deixar só o filtro, beleza? E aqui eu vou escrever home, tá? No home eu quero botar o mesmo link da brand, beleza? Então aqui no href eu vou também copiar esse camarada aqui e vou colocar aqui. Só isso, tá? Deixa eu ver quanto tempo tem de aula. Beleza, a gente já está acabando também, né? Essa aula aqui, então vou atualizar. Agora só tem a home. Ó, quando eu boto o mouse em cima ele ativa, beleza. Agora, existem outras opções que eu quero colocar aqui, além da home, beleza? Que é o alterar senha, o sair, o registrar e o entrar. Claro que esses caras, nós vamos ter uma diferençazinha neles aí. Por exemplo, uns só vão aparecer quando estiver logado e outros quando não estiver logado. Mas eu já vou deixar todos eles aqui, beleza? Então eu vou copiar. Então vai ser alterar senha, sair, registrar e entrar. Beleza. Agora eu vou só modificar aqui, ó. Então home. E eu vou botar nessa ordem e vocês vão entender o porquê. Alterar senha, sair. Ou seja, eu coloquei junto os dois que eu preciso que estejam juntos. No caso aqui, alterar senha e sair é só quando o camarada estiver logado, né? Quando ele não estiver logado, aí vai ser o registrar e vai ser o entrar, né? À medida que a gente for criando as páginas referentes a esses links, a gente vem aqui no arquivo base e vai modificando isso aqui, beleza? E aí, por isso, a gente precisa modificar aqui também. Na verdade, eu vou deixar assim, tá? Todos eles clicando e indo para index, mas à medida que a gente for alterando, a gente vem aqui e altera só o nome, tá? Então, beleza. Vou salvar aqui. Já vai mudar alguma coisa lá. Então, ó, já mudou, só que eu não quero que apareça todos juntos. Agora, para finalizar, o que a gente vai fazer? Existe, dentro dos templates do Django, a gente consegue trabalhar com Python, beleza?
além de trabalhar com isso na Vue, além de trabalhar, né, durante todo o nosso projeto, a gente consegue trabalhar com Python. E olha que bacana. Eu consigo, por exemplo, fazer if, eu consigo fazer for, né? E existem também algumas tags interessantes, né? Algumas tags que são tags de template mesmo ali, né? Que verificam algumas coisas para a gente. Então, por exemplo, existe na verdade, variáveis, né? Perdão, variáveis de template ali que a gente consegue fazer algumas verificações, né? Então, por exemplo, eu quero que se o camarada estiver logado, isso aqui apareça. Se não, o que vai aparecer vai ser o de baixo. Ou seja, eu preciso fazer um if aqui, tá? Primeiro eu vou fazer o if, depois eu vou colocar a tag responsável, a variável que eu vou verificar, né? A variável responsável por isso, tá? Para saber se está logado ou não. Então, como que eu faço aqui para usar if, else e outras coisas mais? Sempre esse camarada aqui, sempre, como eu falei, né? Sempre que eu for usar algum código de Python, alguma coisa do tipo, de Django, eu vou usar sempre chaves e porcentagem. Sempre que eu for utilizar alguma variável, aí sozinha, isolada, aí eu vou utilizar chaves duplas, beleza? Então, eu vou fazer aqui o if. Eu preciso colocar o if em alguma coisa, tá? Mas eu não vou fazer isso agora. Eu vou primeiro deixa eu terminar aqui e colocar o else e o end if. Então, sempre que você abre essa tag, você tem que colocar um end, né? Então, se eu colocar um if, eu tenho que colocar um end if. Se eu colocar um for, tem que colocar um end for, beleza? Então, aqui embaixo vai ser o else, né? Deixa eu identar isso aqui só para... Aqui não tem muita necessidade de ter uma indentação perfeita, beleza? Mas só para a gente ficar organizado. E aqui eu vou colocar o else. E aqui no final, depois que termina toda a lógica, eu coloco o end if, beleza? Aí aqui, ó, ou seja, já está quase pronto, né? Eu estou dizendo aqui, ó, quando acontecer tal coisa, esses dois vão aparecer. Quando não for essa coisa que vai acontecer, né? Então esses dois aparecem. Beleza. Só que aqui é o seguinte: se o quê? Se o usuário estiver autenticado. Como que eu verifico se o usuário está autenticado dentro do meu template? Existe uma variável chamada user, ela já vem automaticamente aqui para o template, e aí eu utilizo esse camarada aqui, ó, authenticated. Ou seja, eu consigo ver coisas do meu usuário dentro do meu template se esse meu usuário estiver logado, tá? Então, user, e aqui, is authenticated, beleza? Quando eu faço isso, eu estou verificando o seguinte: se isso aqui, né, se o meu usuário estiver autenticado, esse atributo aqui vai ser true, tá? Isso aqui vai ser verdade, tá? E aí, se vai ser verdade, ou seja, eu consigo fazer um if, tá? Então, if, se isso aqui for true, acontece isso aqui. Se não, acontece o de baixo. Vamos salvar, vamos verificar, e já mudou aqui, ó. Home, registrar e entrar, tá? Eu não consigo ainda fazer com ele logado, porque a gente ainda não cadastrou um usuário aqui, tá? Mas aqui no o usuário do Django aqui, né, o admin, eu consigo, se eu criar um admin aqui, eu já consigo mostrar para vocês isso aqui funcionando. Tá? Não necessariamente eu preciso criar um usuário desse sistema. Não, o próprio usuário do Django aqui já vai gerar um cookie para essa sessão aqui, né? Ou melhor, vai gerar uma sessão aqui para esse navegador que vai dizer para ele que está logado. E aí ele vai entender que está logado, que existe um usuário logado e vai mostrar para a gente isso aqui funcionando, beleza? Mas por enquanto é isso. Bem, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Na próxima aula a gente continua aí o nosso projeto. Um grande abraço a todos e fiquem todos na paz. Mas o que tem de tão especial no Django Pro do Zero Deploy? Vou te ensinar Django, vou te ensinar a construir sistemas web profissionais com Python. No Django Pro do Zero Deploy, você vai aprender desde os fundamentos do Django Framework até a construção de um sistema completo. Nos primeiros módulos, você vai aprender detalhes sobre as configurações do Django e os arquivos principais. Eu abro o arquivo settings.py do projeto e explico linha a linha o que é cada coisinha ali. Nos módulos seguintes, nós vamos partir para a construção do sistema em si. Aprenderemos sobre as modules e como interagir com o banco de dados MySQL, um banco de dados robusto e profissional. Aprenderemos a criar e manipular dados de formulários do Django, aprenderemos a estilizar a nossa aplicação com Bootstrap e nós vamos criar um cadastro de usuário com confirmação via e-mail, recuperação de senha via e-mail.
vamos aprender paginação, vamos criar mecanismos de busca dentro da nossa página, teremos até filtro de palavras ofensivas na área de comentários. Vamos aprender a restringir páginas com decorators do Django, vamos aprender a instalar e a configurar o Django CK Editor, um editor de texto poderosíssimo para formulários do Django, onde vamos formatar textos, manipular imagens e vídeos, e por fim, vamos aprender a fazer um deploy profissional e seguro em uma VPS Linux com Nginx e UAWSGI. Além de configurar um domínio adquirido no registro.br e colocar esse domínio no Cloudflare, onde nós vamos poder configurar um SSL para poder utilizar o protocolo HTTPS, que é um protocolo seguro. Então, se você quer aprender a utilizar Python no back-end, criar sistemas web profissionais, colocar eles online com segurança, vem comigo.